Nas veias do Brasil, corre um rio. Um gigante que atravessa desertos, alimenta vidas e tece histórias. Este é o Rio São Francisco, o Velho Chico. Por séculos, ele foi a artéria vital do sertão, um símbolo de resistência e esperança. Suas águas generosas transformaram a paisagem árida em oásis de vida, sustentando cidades, culturas e sonhos ao longo de seus quase 3.000 quilômetros. Ele não era apenas um curso de água. Era um personagem central na identidade de milhões de brasileiros, o rio da integração nacional. Mas hoje, o gigante está ferido. O canto de suas águas, que antes era uma canção de abundância, agora sussurra um lamento de sede e silêncio. O que estamos testemunhando é uma transformação dolorosa. Onde antes a correnteza era forte e imponente, agora vemos vastos bancos de areia, como cicatrizes expostas na terra seca. Barcos que um dia dançavam sobre as águas, agora jazem encalhados. Esqueletos de madeira que contam uma história de abandono. O leito do rio, outrora profundo e misterioso, revela um solo rachado e poeirento. A paisagem mudou de um verde vibrante para tons ocres e terrosos. Um retrato melancólico de um ecossistema em colapso. Esta não é uma cena de um futuro distante ou de uma terra estrangeira. É o presente do Velho Chico. Um alerta silencioso, mas ensurdecedor, que ecoa por todo o vale. A crise hídrica do São Francisco não é apenas uma estatística, é uma realidade visível, palpável e profundamente triste. Para os pescadores ribeirinhos, o rio era tudo. Era o sustento, o ofício passado de pai para filho, a garantia do pão na mesa. Hoje, suas redes vêm vazias, seus olhares, perdidos no horizonte de um rio que não lhes oferece mais peixes, refletem uma desesperança profunda. Eles se reúnem nas margens, não para lançar suas canoas, mas para compartilhar histórias de um tempo em que o rio era farto. Muitos foram forçados a abandonar a pesca, a procurar outros meios de vida em um mundo que não conhecem. A identidade de uma vida inteira, ligada ao balanço das águas, se dissolve junto com a vazão do rio. Cada barco parado é uma família em dificuldade, uma tradição que morre, um saber ancestral que se perde no pó. A agricultura, que floresceu graças à irrigação das águas do São Francisco, também enfrenta um futuro incerto. Campos que antes eram tapetes verdes de plantações de frutas, milho e feijão, agora mostram os sinais da sede. O solo, antes fértil, torna-se salinizado e improdutivo. Pequenos e grandes agricultores olham para o céu, em busca de chuva, e para o rio, em busca de um milagre. As perdas nas colheitas representam não apenas um prejuízo econômico, mas a falência de projetos de vida, o fim de cooperativas e o êxodo de famílias que veem suas terras se tornarem inférteis. O sonho de transformar o sertão em um pomar está ameaçado pela mesma força que o tornou possível: a água. E nas comunidades ribeirinhas, a crise se manifesta da forma mais cruel. A falta de água para beber, para cozinhar, para viver. Famílias que nasceram e cresceram à beira do rio, que nunca imaginaram a vida sem sua presença constante, agora dependem de caminhos-pepa e de longas caminhadas para conseguir o mínimo necessário para a sobrevivência. A água, que sempre esteve ali, a poucos passos de casa, tornou-se um bem escasso e disputado. Crianças crescem em uma realidade onde abrir a torneira é um luxo. A saúde das comunidades é afetada. A dignidade humana é desafiada. É um paradoxo doloroso viver ao lado de um dos maiores rios do mundo e ainda assim sentir sede. As barragens construídas para gerar energia irregular, o fluxo do rio, revelam a dimensão da crise. Gigantes de concreto como Sobradinho, Três Marias e Paulo Afonso, que um dia foram símbolos do progresso e do domínio humano sobre a natureza, hoje operam com seus reservatórios em níveis críticos. As marcas nas paredes dos cânions mostram o quão baixo o nível da água já esteve. Essas estruturas, que deveriam garantir a segurança hídrica, agora expõem nossa vulnerabilidade. O volume morto, o fundo do reservatório, já não é mais uma possibilidade teórica, mas uma ameaça real e iminente
que paira sobre o sistema energético e o abastecimento de milhões de pessoas. A nostalgia nos leva a imagens de um passado não tão distante. Fotografias e filmagens antigas mostram um São Francisco diferente. Um rio caudaloso cheio de vida. Vemos as embarcações a vapor navegando, as festas populares nas margens, a alegria das crianças mergulhando em suas águas. Era um rio que pulsava, que transbordava, que cantava. O contraste com o presente é chocante e nos obriga a perguntar: o que fizemos? Onde erramos? Essa memória de abundância serve como um lembrete do que estamos perdendo e do valor inestimável deste patrimônio natural que está desaparecendo diante dos nossos olhos. Aquele rio vibrante não era uma fantasia, era o normal. O anormal é o que vemos hoje. As causas desta tragédia são complexas e interligadas. As mudanças climáticas globais alteraram os padrões de chuva, trazendo secas mais severas e prolongadas para a bacia do São Francisco. O desmatamento implacável de suas nascentes e de suas matas ciliares, que funcionavam como esponjas naturais, acelerou o processo de assoreamento. O uso excessivo e, muitas vezes, descontrolado da água para a agricultura irrigada e para o abastecimento industrial, sem a devida fiscalização, exauriu o rio. E claro, a poluição por esgoto doméstico e resíduos industriais, que compromete a qualidade da pouca água que resta. Não há um único culpado, mas uma soma de ações e omissões que ao longo de décadas levaram o velho Chico a este estado de exaustão. Mas em meio à desolação, surgem sementes de esperança. Projetos de revitalização começam a ganhar força. Cientistas, organizações não governamentais e comunidades locais se unem para reflorestar as margens, proteger as nascentes e desenvolver técnicas de convivência com o semiárido que utilizem a água de forma mais inteligente e sustentável. Tecnologias como a irrigação por gotejamento e a captação de água da chuva mostram que é possível produzir com menos impacto. A conscientização está crescendo e a sociedade começa a entender que a salvação do rio não depende apenas de grandes obras, mas de uma mudança profunda em nossa relação com a água e com o meio ambiente. Cada muda plantada, cada litro de água economizado é um passo na direção certa. O futuro do Rio São Francisco está em nossas mãos. Esta crise não é apenas um problema ambiental ou econômico. É uma questão de sobrevivência, de identidade e de justiça para com as futuras gerações. Ignorar os sinais que o rio nos dá é assinar uma sentença para o sertão e para uma parte vital do Brasil. É preciso agir agora, de forma coordenada e urgente. Governos, empresas e cada um de nós temos um papel a desempenhar. Precisamos de políticas públicas eficazes, de investimentos em saneamento básico e em recuperação ambiental. E, acima de tudo, de uma nova consciência ecológica. O velho Chico já nos deu muito. Agora é a nossa vez de retribuir, de cuidar, de salvar o rio que nos salva. A hora da reflexão acabou. Chegou a hora da ação. O silêncio do rio é um chamado. Vamos ouvi-lo antes que seja tarde demais.